Vem cá, minha linda, dá um beijo aqui. Demonstrar aqui. Olha que trabalho mais lindo, gente. Hoje é um quadro que pode se transformar numa parede que vai ser um quadro na sua casa. Tranquilamente. Ângela Ferraz, que sabe tudo de pintura, de design, de técnica, de aplicação, né? Do que hoje é tão moderno, é tão fácil, porque tem massa acrílica de tudo quanto é cor, tudo quanto é jeito, texturas, as mais diversas, né, Ângela? É verdade. E hoje, literalmente, a nossa proposta é transformar obra em arte. Certo. Lindo. A ideia, Claudete, é assim, tem muita gente que quer fazer a texturização em parede, mas tem um certo receio, né? Já vai de cara para uma parede. Então, nós trouxemos aqui uma técnica para que a pessoa comece com um painel, né? Um quadro, um painel, enfim, começa modesto e aí depois vai para a parede. Aí se sente segura e vai para a parede e vai ganhar dinheiro com isso, fazendo até profissionalmente, tá? Painel efeito Colors, como fazer? Não é difícil, a designer Ângela Ferraz te ensina a partir de agora. Bom, nós vamos fazer um painel. O que é um painel? Existe telas, que é quadros e painéis no mercado. O nosso painel, ele é mais profundo, é diferente de uma tela, olha só. Que é mais rasinha, né? Isso. E a tela, para quem não sabe, né, ela é mais rasinha comparado ao painel. E se você pinta, você pode usar a mesma técnica, você pode fazer um painel ou uma tela. Mas a tela, o interessante é você colocar a moldura. E se você parte do princípio de ir direto para um painel, nem dispensa. precisa. Não. Tá. Começa daí. Já é mais vantajoso, então. Sim. A ideia é o seguinte. Quando eu compro, vem assim, branquinho, ou você já passou? Não, a tela normalmente é cru, é esse tom assim meio branco, meio... qual é a proposta? Você fez a sua obra, sobrou um pouco de textura. A gente sempre não está falando, Claudete, sobre reciclar, reutilizar. Aproveitar. Olha, em toda a casa deve ter um quartinho que tem um pouquinho de textura, um pouco de tinta, um pouco disso, um pouco daquilo. E vai estragar se não for usado. Verdade. E nunca descarte, nunca descarte. Sempre vai ter uma função. Então, o que eu fiz? Sobrou um pouco lá de textura da minha texturização, eu vou aproveitar. Sim. Básico. Eu aqui estou usando uma textura design, eu estou usando também uma espátula, que é de obra. Todo mundo deve ter uma espátula dessa. E isso chama textura de base? Sim. Eu usei uma textura, ela é conhecida no mercado como design. É uma textura que eu utilizo para os efeitos que eu ensino aqui, o efeito rolado, que muitos pintores conhecem. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu painel e você vai começar num canto qualquer dele, distribuir massa. Percebe que eu coloquei até um papelão aqui para a gente evitar as sujeiras? Né? Você pode fazer isso tanto num cavalete como numa mesa. Se for fazer numa mesa, coloca, porque você vai aplicar também nas laterais. Porque a ideia... Esse aqui que ela tá falando, ó, esse daqui é um papelão que ela colocou, tá vendo? Tira só um pouquinho esse GC daí pra gente. Olha só. Aí, ó, tá vendo? Ela forrou a mesa e você deve forrar a sua também pra não sujar, né? Lógico. Com certeza. Forra lá com papelão, tudo tranquilo, o marido não vai ficar bravo, a mãe não vai achar ruim. Então, eu vou espalhar toda a massa. E lembra que a gente falou sobre a moldura? Como o painel é mais profundo, eu preciso, da mesma forma que eu fizer a base... A minha arte eu tenho que replicar nas laterais. Então eu tenho que caprichar bem, inclusive nas quinas. E qual a espessura que você coloca do design aí? Da massa? Então, olha só, eu apliquei uma boa camada. Você viu que quase nada do que eu apliquei. Eu vou esticar. E eu vou aplicar de forma que eu remova quase tudo da parede, porque eu não estou texturizando, né? Tá. Eu estou trabalhando o relevo. Então, na medida que eu distribuir, eu volto com a minha espátula no local. Espalhando bem. Espalhando e eu faço vertical, horizontal. Vertical, horizontal. Entendeu? Não tem problema aparecer o fundo. Não tem problema, porque fica o charme da tela. Que como você falou, é arte, é cada um de um jeito. Não dá para fazer duas telas exatamente iguais, né? Não. Ou dois painéis exatamente iguais. Nunca você vai conseguir, Claudete, replicar assim com exatidão, porque é arte, é manual, é artesanal. Então, olha só, essa mesma técnica que eu estou fazendo, ela é chamada de espatulado. Tranquilamente eu posso fazer isso na minha parede. Até aí, super tranquilo, não é? Se você estivesse fazendo na sua parede, você poderia ter aplicado um primer acrílico, um selador cru, por exemplo, porque ele sobressai. E nem fica bom mesmo. e nem precisaria pintar. Você vê, olha,
vertical, horizontal. Mas na parede você trabalharia com uma ferramenta maior. E eu posso parar, faço um pedaço, paro, continuo? Pode, porque aqui ó, eu vou intercalar. E o ideal, como é um efeito, o ideal é você trabalhar com a mesma espessura, não muito larga, porque a graça desse efeito é justamente esse espatulado. Ah, então mesmo na parede seria com uma menor? Sim. Tá. Ok? Até aí tudo bem. Tudo bem. Simples, Faz não na é? parede toda e espera secar. Quanto tempo? Eu costumo deixar em torno de um dia para o outro, que é mais seguro. Mesmo o painel? Mesmo o painel. Porque assim, a gente não tem um controle da região, né? Por exemplo, o sul demora mais para secar. Certo. Olha só, lembrando... Aqui precisa estar quente para secar. Aqui em Aparecida nem tanto, mas São Paulo... Não, eu tô dizendo, aqui no trabalho, nesse Sim. chocolate tem que estar frio, aqui tem que estar quente, né? É verdade. Olha só, lembrando que isso é um painel, Tá. é um quadro que nós vamos decorar nossa parede. Você viu que o efeito também fica agradável, fica moderno. Fica, é verdade. Só assim já estaria legal. Falando de cores agora, eu posso usar tanto um pincel que eu uso em obra, né, um pincel convencional, ou um pincel mais estiloso para tela, um próprio, né, para tela. Tanto faz. Tanto faz. Largura, tanto faz. 2 a 3, fica a seu Tá. critério. Esse daqui é de 1,5 polegadas. Tinta. Que tinta? Eu O que uso sobrou? o que sobrou da sua texturização. Tá. Por quê? Todo mundo tem que fazer a Tá. sua parte. Sustentabilidade, não é? Então, tudo que sobra eu guardo. Eu comecei aqui, se você percebe ali na tela, ela começa do vermelho, Mais clareia. escuro, é. Você define a cor que você quer. Eu comecei do vermelho. Melhor, esse é um terracota, né? Então, eu não preciso tirar o excesso. O ideal é que eu pinte fazendo os mesmos movimentos Que você fez com a espátula? com a espátula. Então, eu faço na vertical e na horizontal. Como eu estou trabalhando com reagente que é próprio para texturização, quando ele seca, ele vai dando um efeito envelhecido. Então, eu não tenho aquele trabalho de remover excesso e tudo mais. Ou envelhecer a peça. Sim, para você ver a versatilidade que é um reagente. E às vezes, muitas das vezes, as pessoas... Olha a lateral que eu falei. Muitas das vezes as pessoas pensam assim, eu estou comprando tinta e eu só vou usar nessa parede e o que sobrar, acabou. Não, sempre tem uma utilização. O que eu faço? Eu vou trabalhar o encontro das cores. Eu vou tirando o excesso do meu pincel. Na própria tela. Sim. Ou você tira bem o excesso, olha, você vê que praticamente não tem mais nada. Você pode molhar na água e limpar o excesso, ou ir direto. Se você tem um potinho menor, não tem problema de contaminar, pode ir direto. Então, o que eu fiz? Eu espalho a maior concentração e a menor eu volto aqui no terracota. E vou misturando as cores. Você vai do mais forte para o mais Sim. claro. Fazendo como se fosse um encontro, vai misturando as cores. E aí, que cores as que você tem? Verdade. Aqui eu usei um efeito colors, né, para dar um... Sim. Até estava comentando com o pessoal da produção. Se você tem uma sala, que seu sofá é um tom de camurça, as paredes tá no branco gelo, por que não colocar um quadro colorido, né? Eu acho legal também. Pra acordar pra vida, né? Sim. Senão fica tudo muito... E você também não precisa exatamente usar todas essas cores que eu usei. Ao contrário, você vai usar o que você tem. Se você tivesse, por exemplo, um marrom e o palha, ia ficar maravilhoso aqui o encontro. O escuro ao redor e o claro ao centro. Você pode parar um pouquinho? Claro. Então tá. Eu vou dar um recado lá e já volto, tá? Então bem. E olha que painel mais lindo, como a sua casa vai ficar bonita para colocar lá, né? Num canto muito especial. Ele refresca, não sei, eu gostei dele. Não é não? Você olha assim, você se sente bem, isso é bacana. Que cores você já aplicou aí, amiga? Então, enquanto você vê questão de minutos, vai. Mais precisamente 1,5, ela já caprichou em tudo aqui, ó. Olha só, comecei com terracota, vim encontrando com ocre,
puxei para um amarelo claro, do amarelo claro já joguei um verde. Então, sempre voltando com o pincel, movimento vertical e horizontal. Vai passeando pelas cores. Sim, joguei um azul. Que a ideia hoje é esse efeito colors, né? Isso, mas nada... Agora, a lateral você faz de uma cor só? Sim, eu faço de encontro com a cor. Então, se eu tô aqui no verde, eu desço com verde também. O azul, desço com azul. E aí eu vou do escuro, né? Parei no... Azul. No azul. E aí eu entro com um roxo, dando aquele degradê. Se eu achar que o meu pincel tá muito carregado, eu venho, molho e tiro o excesso. E espalho. Claudete, dificuldade? Nenhuma. Agora eu queria saber onde você encontrou aquelas florezinhas lá, tão lindas, de madeira? De madeira, casa de artesanato. Você pode fazer com vários tipos de acessórios. Você pode fazer... Puxadores? Puxadores, com botões. Você pode viajar. Então, ali era só terminar, certo? Com um pincelzinho fino... ou melhor, antes, né? Vamos falar desse lado como se tivesse já pronto. Eu venho com mesclo preto, quase nada de preto assim, um tiquinho de nada. E eu só dou uma contornada nas quinas, só para dar um efeito assim, charme, né? Claro que você fica a seu critério. Eu gosto de dar um efeito meio que envelhecido, né? Pra tela. E ainda com um resíduo, pouca coisa no pincel, eu espalho. Porque na parte onde tem relevo, vai dar uma escurecida. Aqui, com o que sobrou, eu dou uma escurecida maior. Porque faz parte da proposta inicial da nossa tela ali. Você vê que, olha, fazendo o movimento vertical e horizontal, eu consigo intercalar as cores. Aí, Claudete, quase no final... Quase no finalzinho, pincelzinho fininho, eu posiciono onde eu quero colocar as flores, eu apoio, eu assento o pincel e dou uma puxada. Simples, muito, muito, muito simples. Apoio e dou uma puxada. Para dar a impressão que são os galhos. Ao final, o que eu fiz? Eu usei a cola de silicone líquida. E prende bem? Sim. Na parede também? Tranquilo. No caso, a silicone me ajuda em tudo. Eu já fiz até sapato com botões e ficou assim perfeito. Então, é uma florzinha em madeira. Você compra em casa de artesanato ou qualquer outra coisa que você queira. Você carrega bem na cola. Se você tiver outro tipo de cola em casa, até mesmo... Essa é silicone líquida. Líquida. Se você tiver também aquela branca, perfeito. Pressiona, coloca. Se você tiver um pezinho para deixar ali pelo menos 1 hora em cima, que vai colar direitinho. E como a gente está falando de um painel, uma obra de arte, não deixa de assinar no final. É verdade. Lógico. Nossa, muito lindo. Nós vamos mostrar ali, vamos lá, Bala, mostrar esse painel aqui já prontinho. Olha que graça que fica, gente, que lindo, não é? E que você faz com o que tem, porque pode ser botão, pode ser puxador. Sempre a gente tem umas coisinhas assim. Ou comprar, que isso também é bem baratinho em loja de artesanato. Super. E você faz um trabalho bacana, vai se sentir bem e assine, então, a sua obra. Ângela, o que você tem feito? Você está dando aulas, não? Olha, Claudete, agora, por exemplo, eu fui incluída num grupo, não sei se até eu posso falar, num grupo de Facebook chamado Pintor. É um grupo, assim, sem fins lucrativos, onde nós passamos informação para você estar aí do outro lado. Então, eles querem... É no Face, Pintor? Sim. Nós estamos programando aulas. E olha que bacana, a gente consegue dar aula para quem tiver acesso à internet. E nós vamos fazer isso ao vivo. Então, nossa, isso eu amo, né? De graça? Porque, de graça. Nossa, levar conhecimento, estou muito feliz com isso. Que bom, parabéns a todos envolvidos aí. Então, para saber mais nesse grupo, dá para saber. Sim. E é lógico, ela continua com seu trabalho comercial, não é? Então, anote aí, comercial@texturaecia, como está no vídeo, .com.br. Você pode mandar e-mail para lá ou ainda no site, onde você vai aprender muito sobre textura, né? Sim. Que tem técnicas e tudo com a Ângela Ferraz lá. É www.textura.texturaecia também.com.br. Um beijo, minha linda. Obrigada, viu, Ângela? Beijão para você.